Será que você já ouviu falar de fariseus e saduceus? Provavelmente, enquanto você lê a sua Bíblia, já se deparou com os termos fariseus e saduceus. Ou talvez não em uma Bíblia, mas você já ouviu pessoas falarem de fariseus e saduceus. Quem foram essas pessoas? Qual era o papel dessas pessoas? Quando e como, por que é que essas pessoas surgiram? E por que a Bíblia faz tanta menção de fariseus e saduceus? Se esse tema é do seu interesse, fica comigo neste vídeo até o final, porque é sobre isso que a gente vai falar. Olá, você que me ouve essa hora, o meu nome é Isabel Lemba e no dia de hoje eu estou aqui mais uma vez para partilhar um vídeo com você. Conforme você viu na capa, quem foram os fariseus e os saduceus na Bíblia? É sobre isso que a gente vai falar. Mas primeiramente eu gostaria de falar quem foram os fariseus. Os fariseus eram uma classe religiosa que surgiram em meados dos anos 515 antes da Era Comum, ou seja, antes de Cristo, e nos anos 70 depois da Era Comum, ou seja, depois de Cristo. Segundo o Flávio José, que é um historiador do primeiro século, ele disse que no tempo de Jesus existiam por aí cerca de 6.000 fariseus. E na Bíblia, no Novo Testamento, faz menção dos fariseus mais de 100 vezes. Então podemos ver que realmente essas pessoas, ou seja, os fariseus, tinham um certo ou um grande papel no meio da sociedade judaica. Bem, qual era o propósito dos fariseus? Para que a gente possa entender o propósito dos fariseus, é necessário que a gente entenda o que significa fariseus. Bem, fariseus em hebraico significa perushim, que é uma palavra masculina, mas no plural, que significa separados. Bem, do que eles eram separados? Eles eram separados de qualquer tipo de contaminação. Eles separavam-se do povo, separavam-se das contaminações exteriores, ou seja, eles eram pessoas que salvaguardavam a lei, eles eram pessoas que preservavam a lei, principalmente a Torá, ou seja, que é a lei mosaica. Eles preservavam esta lei. Eles eram pessoas que se encarregavam de não permitir que as outras culturas, outros ensinamentos tivessem uma certa influência no meio do povo israelita. E eles não simplesmente cuidavam em não permitir com que outras pessoas trouxessem outras culturas ou qualquer tipo de ensinamento, mas também eles aplicavam-se, ou seja, se dedicavam no ensino da lei ao povo de Deus. Ou seja, eram aquelas pessoas que ensinavam o povo a lei de Deus e prestavam atenção quando qualquer pessoa tentasse surgir para poder contrariar a lei dada por Deus através de Moisés. É por isso que na Bíblia a gente vai ver sempre que Jesus Cristo ensinava ao povo, ali sempre aparecia fariseus. Por quê? Porque eles prestavam atenção a qualquer tipo de ensinamento de Jesus, a fim de que se Jesus tropeçasse em alguma lei mosaica, eles interrompessem a Jesus. Então eram pessoas que andavam sobre a lei, salvaguardavam a lei e tinham a missão também de ensinar ao povo a lei de Cristo. Bem, vamos ver na Bíblia exemplo de dois fariseus. O primeiro exemplo é do apóstolo Paulo. Eu acredito que toda a gente já ouviu falar do apóstolo Paulo. Vamos ver no livro de Atos, capítulo 23, versículo 5 até 6. Diz assim: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição dos mortos sou julgado. Então o apóstolo Paulo, ele era fariseu. É por isso que a gente vai ver na Bíblia que antes da conversão dele, ele perseguia os cristãos, porque em muitas partes ele pensava com que os cristãos
na Bíblia, né, eles não andavam sobre a lei mosaica. É por isso que ele era contra os cristãos. E outro exemplo de fariseu é o Gamaliel. Bem, vamos ver no livro de Atos também. No livro de Atos, capítulo 5, versículo 34, diz assim, né? Mas levantando-se no conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Aqui nos dá também exemplo de um certo homem que era fariseu, ou seja, Gamaliel, nós podemos ver que ele era muito respeitado pelo povo. E realmente os fariseus eram respeitados pelo povo porque todo mundo sabia que eram eles as pessoas que obedeciam à lei e que ficavam ali para poder salvaguardar a lei mosaica. Mas os fariseus, eles só tinham um único problema, não é? Não todos, vamos aqui ser bem claro dizendo que não todos os fariseus tinham esse problema, mas Isabel, qual é este problema? É a hipocrisia. Sim, muitos dos fariseus, eles conheciam a lei, mas não praticavam a lei que eles conheciam. É por isso, muitas das vezes, eles tinham um certo choque com Jesus, porque muitos deles eram hipócritas. É mais ou menos isso. Bem, agora quem foram os saduceus? Bem, enquanto a gente lê a Bíblia, a gente sempre vai encontrar os fariseus e os saduceus juntos, mas só que os saduceus, eles eram uma classe sacerdotal mais inclinado à política. Sim, eles eram mais inclinados à política e foram eles que faziam certas ligações com a Roma e muitas das vezes eles não eram a favor do povo israelita, a favor dos judeus, ou seja, e muitas das vezes eles não eram a favor dos judeus, porque eles se ligavam mais a Roma. É isso aí, eles eram uma classe sacerdotal, mas eram mais inclinados à política. Bem simples assim, os saduceus. Então, é mais ou menos isso no que diz respeito a fariseus e a saduceus. Mas eu gostaria que a gente tomasse uma lição por parte dos fariseus. Eu sei que as pessoas, quando ouvem falar sobre fariseus, eles têm uma percepção errada de quem eles eram, pensando que todos eles eram hipócritas. Mas não, tem uma qualidade muito importante que os fariseus tinham, que é muito importante que os cristãos também tenham. O que? Salvaguardar a lei e ser uma pessoa separada. Ser uma pessoa separada de que forma? Não permitir que qualquer tipo de doutrina estranha que é fora, que é contra a lei de Cristo, tenha domínio sobre si. Para você que é cristão, é bom que você aprenda com o exemplo de fariseus na questão de não se deixar ser influenciado por qualquer tipo de doutrina estranha, por qualquer tipo de ensinamento que não seja ensinamento de Cristo. A gente sabe que está vivendo um tempo em que quase muitas pessoas vêm dizendo que têm conhecimento da palavra, que conhecem a Deus, mas nos transmitem um evangelho errado, nos transmitem uma doutrina que não é doutrina de Cristo. Então, eu acredito que a gente deveria aprender com os fariseus no que diz respeito a isso. Quando nos disserem, quando nos transmitirem qualquer tipo de doutrina ou ensinamento, a gente deve parar para analisar se realmente está de acordo com o evangelho que Cristo nos deixou, com a doutrina de Cristo e com os ensinamentos que os apóstolos deixaram para nós. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa neste vídeo. E se você tiver algum comentário, deixa ali nos comentários, porque eu terei muito prazer em lê-los. E muito obrigada por ter ficado até o final neste vídeo comigo. E que Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no próximo vídeo.